Salve, salve galera, professor Newton na área, mais uma aula aí do canal, Newton Silva Filosofando. Essas são as aulas aí para o primeiro ano do ensino médio, ok? Na situação de aprendizagem número 1, hoje nós vamos ter aí as aulas de número 3 e número 4. E nesse terceiro momento nós vamos estudar aí os períodos da história da filosofia e as áreas da filosofia. Bom, aqui o material utilizado, tá? O livro Fundamentos da Filosofia, nas páginas 80 e 90, o livro aí do professor Gilberto Cotrim e da professora Mirna Fernandes. E o material do aluno, Currículo em Ação, as páginas 103 a 105, são os materiais que foram utilizados para a realização aí da nossa aula. Bom, aqui nós temos aí as habilidades que vão ser trabalhadas com vocês, ok? Essas habilidades serão colocadas nas aulas presenciais também e elas estão colocadas ali no caderno do aluno para vocês verificarem quais são os temas e os objetos de estudo. Nós estamos pesquisando aí sobre as áreas da filosofia, sobre as divergências, sobre as mudanças que ocorrem no período histórico, tempo, no espaço, ok? E como essa medida de tempo e espaço influencia nossas vidas. Bom, nós vamos começar aí com a história da filosofia. A filosofia, como diz aqui, ela tem aí mais de 2.500 anos. Ela vai começar na Grécia por volta do século V a.C. É importante a gente lembrar que a maior parte dos estudos filosóficos, ou na sua plenitude, é visto ou é vindo da filosofia ocidental, já que historicamente a filosofia é conhecida como um milagre grego, né? E existe uma corrente aí chamada orientalista, que nós vamos ver posteriormente, que vai dizer que a filosofia começa com os países orientais, mais especificamente no Egito. Mas historicamente, aí, por conta do eurocentrismo, nós vamos ter, tá, uma filosofia com base mais europeia. Então nós vamos aí perceber que a filosofia, assim como a história, é dividida em 4 períodos, ok? E cada um desses períodos nós vamos ter aí os seus representantes. Nós vamos ter aqui a filosofia antiga, dividida em 4 períodos, ok? O primeiro período é o pré-socrático, ou também chamados de filósofos da natureza. E por que filósofos da natureza, galerinha? Porque eles estudavam as questões relacionadas à natureza. Eles queriam descobrir por que chove, por que as coisas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Eles observavam o mundo e queriam aí ter uma nova resposta, e essa resposta era desvinculada aí das divindades, já que no mundo grego nós tínhamos aí uma presença gigantesca das divindades. Tudo o que acontecia era por conta das divindades. Então, o período pré-socrático é chamado de pré-socrático não só por vir anteriormente a Sócrates, mas também porque você tinha aí uma diferenciação no objeto de estudo. Os pré-socráticos vão estudar os fenômenos da natureza e os socráticos vão estudar as questões humanas, como ética, política, estética, moral, enfim, todas as questões relacionadas aí ao meio de vida humana. Tá? Então nós temos aqui os principais filósofos pré-socráticos: Tales, que é considerado o primeiro filósofo; Anaximandro, que foi discípulo de Tales; Anaximenes, que foi discípulo de Anaximandro; e aqui o Pitágoras, que vai ser o grande da matemática. Dois nomes importantes que nós vamos ter, Parmênides e Heráclito, tá? Que vão levantar a primeira grande questão filosófica, se as coisas se transformam ou não se transformam, mas isso são coisas que nós vamos ver posteriormente. Aqui o período da filosofia clássica, tá? Onde nós vamos ter como principais nomes Sócrates, Platão e Aristóteles, século V a.C., aqui é século VII a.C.
aqui do século II a.C., mais ou menos, tá? Onde nós vamos ter aí a expansão do Império de Alexandre o Grande, onde a filosofia vai deixar de viver só na Grécia e vai ter aí uma expansão maior no mundo europeu. O próximo período aí da filosofia é a filosofia medieval, ok? Que vai ocorrer aí por volta do século V até o século XV de nossa era, ok? Onde nós vamos ter a expansão do cristianismo. Então, esse período aqui é chamado de filosofia cristã também, onde a Igreja Católica terá o predomínio de todo o conhecimento científico, artístico, intelectual e filosófico, ok? Ela é dividida aí em dois grandes períodos, a patrística, que vai ser ali a filosofia dos padres das igrejas, tá? Como principal nome, o Santo Agostinho, que vai escrever ali as Confissões, que é uma grande obra aí do entendimento da alma também, e o período escolástico de Santo Tomás de Aquino, onde vão surgir as primeiras universidades por volta do século IX depois de Cristo. Nós vamos ter aqui os filósofos que não são cristãos, tá? Entre eles Roger Bacon e Guilherme de Ockham, e os filósofos não europeus, que vão ser Avicena e Averroes, né, que são os filósofos árabes ali, como nós vamos ter aí, como eu disse a vocês, uma maior expansão do pensamento filosófico. Esse período medieval vai ser considerado por muitos como a Idade das Trevas, uma idade de manipulação, onde a Igreja controlava todo o pensamento científico e intelectual da época. O período moderno seria conhecido ali, tá? É dividido em três grandes fases. O período ali da Renascença, onde nós vamos ter ali a volta ao pensamento grego do homem como centro do universo, ok? Nós vamos ter também aqui o racionalismo e empirismo, racionalismo aí como principal expoente René Descartes e seu método, né, de conhecimento. Nós vamos ter o empirismo com ali John Locke, Hobbes, David Hume e outros que vão colocar ali a questão de como se origina o conhecimento e o iluminismo, tá? E vai mostrar que o homem deve ter o seu papel, que a razão é que comanda a ação humana. Mas tudo isso nós vamos ver aí posteriormente com mais calma. E agora, para encerrar aqui a ideia da história da filosofia contemporânea, que vai ocorrer aí a partir de meados do século XVIII, tá? A partir da Revolução Industrial e posteriormente a Revolução Francesa e até os nossos dias, onde nós vamos ter aqui, né, essas divisões, todas elas bem presentes e estudadas até hoje. Podemos destacar aqui o idealismo alemão do Hegel, o materialismo histórico e dialético do Karl Marx, o positivismo de Augusto Comte, o utilitarismo aí de Jeremy Bentham e Stuart Mill, ok? E outras correntes aí que vão surgir. A escola de Frankfurt, que é formada ali, influenciada por grande parte aí do materialismo dialético de Karl Marx. Nós vamos ter aí também o pensamento do existencialismo, que vai ter como grande nome, tá, o Jean-Paul Sartre e entre outros aí. Então, é um período que a filosofia que nós estamos vivendo e que vai discutir questões da existência, as questões do avanço tecnológico, a questão da modernidade, da pós-modernidade, da existência, enfim. Tá? É uma filosofia que vai se preocupar muito mais com as questões humanas e suas questões relacionadas à política, à moral e à ética. E aqui nós vamos começar a ver agora as áreas da filosofia. Aqui eu coloquei para vocês a epistemologia e a filosofia da ciência numa única área, tá? Mas às vezes elas aparecem como áreas separadas. Epistemologia seria a origem do conhecimento, tá? De onde surgiu o conhecimento, como surge o conhecimento, se é possível conhecer, e a filosofia da ciência, que é um ramo que vai agir, né, e vai estudar os limites da ciência, o que a ciência pode explicar e a ética dentro da ciência, ok? Então, nós vamos continuando aí ao longo das aulas, estudando aí as diversas áreas da filosofia.
Aqui a metafísica, que seria a primeira grande área da filosofia, ok? A metafísica estuda o ser, tá? O ser o que é o ser? Então, nós temos uma definição que para a metafísica todas as coisas existentes são seres, tudo que existe é um ser. E esses seres têm características próprias, ok? Então a metafísica vai buscar aí questões como qual é a origem de tudo, o que é a realidade, o que é a essência de todas as coisas, o que é o tempo, o que é o ser humano, o que é a vida, enfim. A metafísica vai estudar, como diz o seu próprio nome, além da aparência física. Então a metafísica vai buscar mostrar a nós a realidade além da aparência. Ética ou filosofia moral, tá? A ética, a filosofia moral vai se sustentar e vai iniciar-se ali a partir do pensamento de Sócrates, que é considerado o pai da moral, e vai ser uma disciplina que vai estudar os diversos sistemas morais que foram estabelecidos, elaborados ao longo da sociedade humana. Então, ao longo da sociedade humana, nós tivemos aí vários valores morais. Como a moral é uma construção humana, ela não nasce naturalmente conosco, ela vai ser transformada de acordo com as condições materiais de existência de cada indivíduo. Então, a ética e a moral vão fazer com que nós possamos refletir sobre nossas ações. Lembrando que a ética seria uma reflexão da moral, e a moral, como nós vamos ver mais tarde, seria um conjunto de normas que regem uma sociedade. A ética seria uma reflexão se nós devemos seguir ou não os valores morais estabelecidos. A filosofia política vai tratar aí, né, da política, que vem da palavra polis, que quer dizer cidade, e dela vai se formar o termo político, que seria a construção da cidade, de sua organização e de seu governo. É um campo de reflexão da filosofia que vai estudar as questões políticas e as relações que os homens estabelecem entre si, principalmente entre as formas de governo. A estética vai estudar aí a questão do belo, o que é o belo. E ao longo da história, né, como tudo que acontece, desde as normas de relações sociais, assim como o campo do belo, a estética, tá, que vai vir aí ser mais fortalecida a partir do século XVIII com Alexandre Baumgarten, vai discutir aí a questão da estética. O que é o belo? O que é considerado uma obra de arte? O que é considerado belo? Se existem padrões ou princípios universais da beleza, se a beleza é material, se ela é espiritual, qual a diferença entre o belo artístico e o belo natural, enfim, a beleza vai ser colocada aí em suas transformações históricas também. Para nós finalizarmos, a lógica aí é uma palavra que significa, no âmbito filosófico, na definição filosófica, as ideias originárias da razão. Um discurso que vai ser racional e vai ser claro. Então, é uma disciplina que vai estudar aí os raciocínios e os argumentos que nós estabelecemos para conhecermos as verdades e validarmos o nosso conhecimento e provarmos que o nosso argumento é válido, tá? Então, peço a vocês que acompanhem as aulas, respondam as questões aí do caderno do aluno, que serão trabalhadas em sala de aula, e façam a inscrição no nosso canal.